Olá, muito bom dia a todos, boa tarde para os que me assistem à tarde e boa noite para os que me assistem à noite. Hoje, tema polêmico, e eu confesso para vocês que eu só vou falar sobre esse tema hoje pela misericórdia de Deus, porque inclusive eu nunca vi, se vocês já viram, eu nunca vi uma mulher falando sobre isso. Então eu creio que Deus quer mesmo romper barreiras. E eis-me aqui. Pela minha vontade, eu não me arriscaria a falar da visão dos 4 reinos de Daniel 7. Mas eu não estou aqui, eu não fui resgatada do mundo para fazer a minha vontade. E sim a vontade do Senhor, que está no céu e que rege toda a terra com o seu glorioso e imenso poder. Então hoje nós temos um estudo dos 4 reinos da visão de Daniel. Livro de Daniel capítulo 7, e vou explanar um estudo que peguei na internet. Amém, amados? Saúdo a todos com a paz do Senhor, os que estão entrando agora. Conforme forem entrando eu vou dando um oi. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel 7, se você quiser e se você puder. Bom dia, Cleuton, acabou de entrar. Chazinho aqui de morango com manga. Para relaxar um pouquinho, para ir entrando, porque é tenso, né, amados? Daniel jejuou, orou e teve a visão do fim, não é isso? A visão que se complementa com o livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, melhor dizendo. Tomar aqui meu chazinho enquanto o povo tá entrando. Aleluia, glória, 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 por mais um dia aqui estudando a palavra de Deus com vocês. Estudando não, né, amados? Falando dela. Não gosto desse termo estudar. Não gosto de teologia, não gosto. Isso fede pra mim. Pra mim, Juliana Toma da Costa, eu sempre falo isso. O que serve pra mim, talvez não sirva pra você. Mas eu estou cumprindo meu chamado, que é falar como o Senhor me ordena. Então vamos lá, livro de Daniel capítulo 7 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono como chama de fogo, e as rodas dele de fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aleluia! Este ser já é o Senhor Jesus. Prestem atenção na visão de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Amados, Daniel estava tendo a revelação do fim. Daniel estava tendo a revelação da vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Alabaias, decanta, alabás, em majestade e grande glória. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Imagine para um simples mortal, amados, está tendo uma revelação dessa grandeza. Labassou de canto enenahai. Imagine como foi para o servo do Deus Altíssimo receber tamanha revelação. E agora nós que estamos de jejum, estamos no jejum de Daniel, estamos no fim dos tempos, somos a geração do arrebatamento. Imaginem como não está sendo para nós receber essas revelações do profeta de Deus. Alabassurianda, alabassou, mequenefaz e alabaias. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, me fez saber da interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Aleluia! Para mim, o versículo mais importante do capítulo 7 de Daniel. O versículo 18. Os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão esse reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Amados, prestem atenção o quanto isso é atual. Está parecendo que nós estamos perdendo, os santos do Altíssimo. Está parecendo que Satanás está ganhando. Está apenas parecendo, apenas por um pouco de tempo era necessário que isso acontecesse, alabassura e alamandras, porque o Senhor Jesus está voltando, o ancião de dias, cantarabaxe, andalabás. E aí sim, amados, os santos do Altíssimo possuirão o reino. Glórias a Deus, é forte essa leitura. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os outros 3 reis.
e proferirá palavras contra o Altíssimo. Se liga no anticristo, olha aí o anticristo. E destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Se liga no anticristo, 3 anos e meio. Olha aí, a transição da tribulação para a grande tribulação. E o anticristo se revelando na terra como inimigo de Deus. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para destruir e para desfazer até o fim. Final de Daniel 7, últimos versículos 27 e 28. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Amados, encerramos o capítulo 7 de Daniel. Vamos agora para o estudo. O que são esses 4 reinos? O que eles querem nos dizer agora, nos tempos do fim? Nós, que somos a geração do fim, a geração do arrebatamento, o povo eleito de Deus, o sacerdócio real. Nós que fomos os escolhidos para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Deixa eu dar um oi aqui para as pessoas que estão entrando. O Cleuton já falei, né? O Alisson, amém. Não perde um, Alisson, né? Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. O Bispo Hélio, glória a Deus, também sempre prestigiando aqui no ao vivo. O Ricardo, bom dia, irmão. Só homem, né? Glória a Deus, os varões estão ligados aí na palavra que o Senhor revelou aqui para a pastora, né? Aleluia. Então, amados, Daniel, ele designou 4 grandes reinos que sucessivamente entraram em relações com o povo de Israel. Ou seja, isso antecede a vinda do Messias. Ainda naquele tempo, o Senhor deu a visão para o profeta Daniel. E hoje, com as escrituras completamente fazendo sentido, não é? Correlacionadas umas com as outras. Naquele tempo eles ainda não tinham a palavra de Deus como a Bíblia, amém? A Bíblia que nós temos aqui toda completa. Então eles precisavam de visões, revelações, e Deus sim sempre foi completo, amados. Independente do tempo, independente da circunstância, Deus é completo, Deus é perfeito, e já naquela época Deus se manifestou ao seu servo, amém? E proferiu o que aconteceria nos tempos do fim. O primeiro reino, o leão. Então ele remete à Babilônia, amém, amados? O segundo reino, o urso, remete aos medo-persas. O terceiro reino, o leopardo, remete à Grécia. E o quarto reino, um animal terrível e espantoso que não se assemelha a nenhum outro que existe nessa terra. Remete a Roma, ou seja, Europa. Não é Roma, capital da Itália. Roma, e nesse contexto, é a Europa. Então, amados, nós vemos aqui, não é isso? Se o Egito já exerceu o domínio como potência mundial e oprimiu Israel, vamos pensar aqui. Se a Síria, por meio do Império Assírio, também já teve sua vez como potência única e oprimiu Israel. Percebam que todos os reinos descritos a Daniel, eles oprimiram Israel. Então eles têm em comum que eram inimigos de Deus, porque Deus é o Deus de Israel. Amém? Se a Babilônia chefiou o mundo durante certo tempo e entrou para a história por ter destruído Jerusalém, o templo israelita, né? A Babilônia destruiu Jerusalém e o templo, perdão, não é o templo, é o templo israelita, e levou os judeus para o cativeiro. Se a Pérsia também exerceu seu domínio mundial e tentou eliminar os judeus, lembra da história de Esther? Olha só. Olha só a história completamente ligada às profecias.
Olha só a história completamente fazendo sentido com a Bíblia. Então, vamos aí atentar aos sinais. O tempo da rainha Esther, é isso. Se a Pérsia também exerceu esse domínio e tentou exterminar os judeus, sorte não, né, gente? Tudo está escrito. Deus estabeleceu a sua serva Esther Hadassa para livrar o seu povo da destruição. E se a Grécia foi uma potência e impôs sua cultura sobre a cultura judaica? Se Roma também destruiu Jerusalém e o templo e expulsou os judeus de sua terra? Afinal, quem está faltando para completar sua missão? Então Daniel fala, né? Eu não sei que reino era aquele quarto reino. Parecia um ser, ele era um ser, ele não parecia, ele era um ser que não se parecia com nenhum dos outros que foram revelados a ele na visão. Amém, amados? Então o que a gente tem que fazer aí para saber quem é esse quarto reino, não é isso? Que a gente já sabe que é Roma, mas quem vai ser a chave, não é isso? Que país vai ser a chave para que se complemente a visão do quarto animal de Daniel? Então é isso que esse estudo vai desvendar nessa manhã. Você que está assistindo à tarde nessa tarde, você que está assistindo à noite nessa noite, você que está assistindo de madrugada nessa madrugada. Porque isso vai para o YouTube, amém? Quero saudar os meus irmãos do YouTube com a paz do Senhor, porque o vídeo sempre vai, né, mais bonitinho, mais editado, porque, né, amados, tem que estar, né? Aqui é ao vivo como vive o nosso Deus. Eu acho, sinceramente, que é o maior privilégio dos que assistem ao vivo. Mas a gente trabalha, a gente tem nosso dia a dia, às vezes não dá. Então, por isso eu vou colocar no YouTube. Então, quem está faltando, amados? É só olhar a lista das 7 cabeças em Daniel 7, justamente esse capítulo que eu acabei de ler. Ela dominou um pequeno território no passado, antes de Roma, mas não exerceu papel importante em relação a Israel. E tudo, amados, entendam isso, tudo gira em torno de Israel. Israel é o centro do mundo para nós, os que acreditamos nas profecias bíblicas. Amém? Ela é uma das 4 cabeças do leopardo. Aleluia! Então, olha aí o negócio já ficando mais claro, amém? Para nós. Mas espera aí, se as 4 cabeças do leopardo, que é a Grécia, são Macedônia, ligada à própria Grécia, Egito, Síria, a última cabeça qual é? É o pequeno reino conhecido como Ásia Menor, ou Trácia, que ficou no comando do general Lísimaco, um dos 4 de Alexandre Magno. Ásia Menor, Trácia, esses nomes não lhe dizem nada? Então olha só. E que tal chamá-los pelo seu nome atual? Vocês sabem qual é o nome atual, amados, desses 3 reinos? Turquia. Então olha aí a importância da Turquia no Apocalipse, nas profecias do profeta Daniel, um país que ninguém tá dando muita bola, né? Que de vez em quando entra em confronto, de vez em quando manda terroristas, né? Assolar a Europa. Então vamos ficar ligados na Turquia. É assustador o papel da Turquia nos tempos finais, amados. De todas as 7 cabeças, somente a Turquia ainda não teve um papel relevante em relação aos eventos bíblicos. E Israel, claro, porque Israel está nos eventos bíblicos. É impossível falar da Bíblia sem falar de Israel. Na verdade, em Daniel, existem muitas referências proféticas às outras cabeças. Os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 falam de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O capítulo 11 fala das guerras entre o Egito e a Síria. Estamos vendo isso atualmente. Amém? Mas sobre a Turquia paira um silêncio inquietante. Então, o que está faltando aí, segundo esse estudo que eu peguei na internet, e que o Senhor me revelou que era de Deus, porque podem ter outros estudos que não venham, mas o Senhor me deu a revelação que eu poderia explanar a vocês, junto com a palavra de Deus, é claro.
Primeiro a palavra, amém? Depois os estudos. E em terceiro os estudos relacionados à palavra, claro. A Turquia é o país que está faltando, não é isso? Para se completar as profecias. Então tudo indica que a Turquia vai surgir aí como um país, né? Como uma nação que vai guerrear contra Israel. Amém, amados? Então vamos ficar ligados aí nas notícias, vamos ficar ligados, inclusive no que a mídia esconde, porque a gente sabe que a mídia, quem é o que está por trás? Quem é o rei da mídia? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Então vamos aí estar ligados, porque ele rege a mídia secular. Então ele vai fazer de tudo para que nós, os cristãos, os servos do Altíssimo, o povo eleito de Deus, não estejamos sabendo de fato, né, com veracidade, sobre o que está acontecendo no mundo. E aqui a gente vê, né, muitos reinos, amados, já passaram, muitos reinos já, é até redundante, mas eu vou falar desse jeito, muitos reinos já reinaram nesta terra, amém? E a Daniel foi designado, não é isso? As 4 cabeças do leopardo, que é a Grécia. Então, dentro da Grécia, a gente tem aí a Macedônia, o Egito, a Síria. E falta mais uma cabeça, não é isso? Então, Deus revela a Daniel 4 cabeças no leopardo, que é a Grécia. Nós já vimos que representa a Grécia. Então, nós já sabemos que teve a Macedônia, o Egito e a Síria. Então, quem é que falta? A Turquia. Então, amados, quando a Turquia se revelar contra Israel, amém? Então virá Roma, então virá o último reino descrito a Daniel, inclusive que ele descreve aqui como um animal terrível e espantoso, que não se assemelha a nenhum que existe nesta terra. Então, quando a Turquia se revelar como inimiga de Israel, a última cabeça do leopardo, que é a Grécia, for exposta, então a gente vai ter o domínio de Roma. Não Roma, como eu já falei antes, a capital da Itália, mas a Roma que representa a Europa. E aí sim, de Roma virá o anticristo. Então, por enquanto, o anticristo está camuflado, amém? Mas ele vai se revelar. Ele vai se revelar e ele vai guerrear. Mas quando é que ele vai guerrear contra o reino de Deus? Na grande tribulação. Como diz aqui em Daniel. Eu estou hoje em Daniel 7, amém? Olha só. Vai chegar o tempo em que os santos possuirão o reino. E aqui, olha, versículo 25 de Daniel 7. Atenção. Assunto polêmico hoje, hein, gente? Assunto que muitos teólogos fervem os miolos. Mas nós aqui vamos ter a revelação do próprio Deus. Nós não vamos sentir o cheiro fétido da teologia. Nós vamos sentir o aroma do Espírito Santo de Deus, porque ele revela aos seus servos, ele revela a quem jejua, ele revela a quem se reveste do poder de Deus. Amém? Então, o versículo 25... E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Eu estou em Daniel 7:25. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha o anticristo aí. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo. Presta atenção, isso aqui é o mais importante. Por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, um tempo, 1 ano. E tempos, mais um tempo, 2 anos. Amém? Aliás, aqui a gente vê 2 anos em 1, né? Porque a gente vê por um tempo, 1 ano, e tempos, 2 anos, ou seja, 3 anos até agora, e metade de um tempo e meio. Grande tribulação, 3 anos e meio. Então aí o anticristo se revela. Mas nós que somos os servos de Deus, os que não negamos o seu nome nem a sua palavra, juntamente com os que já dormem no Senhor, os mártires que morreram pelo nome do Senhor nos séculos passados, nós já estaremos com o Senhor, amados. Ou então a igreja estará sendo arrebatada aí, no começo da grande tribulação. Quando o anticristo se revelar, eu, pela revelação do Senhor que recebi, acredito que nós não estaremos mais aqui. Ou estaremos sendo arrebatados logo no começo. Amém? Então este é o tempo. Este é o tempo de você se arrepender e ir
para o reino do Senhor, para o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Porque o anticristo, amados, se vocês acham que o mundo tá péssimo, a gente acha, a gente vê a TV já fica arrasada. Ai, meu Deus, Vitória no Espírito Santo está sendo saqueada pelo crime. Ai, não tem polícia. Gente, isso não é nada. Na grande tribulação vai ser muito pior. Por isso que nós já temos que estar na glória com o Senhor. Por isso que diz naquele louvor lá da Lauriette, que eu canto na igreja. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Aleluia! Um louvor muito conhecido. Então, o capítulo 7 de Daniel, amados, ele começa a entrar na revelação, ele começa a entrar nas profecias. Notem, nós estamos fazendo devocional, né? O pessoal que está no jejum de Daniel, a casa de oração convocou para esse jejum, e juntamente com esse jejum de 21 dias, tá? Baseado no que Daniel comeu, frutas, verduras, legumes e sementes, tá? Nós estamos lendo o livro de Daniel. E hoje estamos fazendo como um devocional. Então, dia 1 de 21, lemos o capítulo 1 de Daniel. Dia 2 de 21, capítulo 2. Hoje é o 7. Amém? Então, entramos nas profecias, entramos na revelação. Antes, acompanhamos aí os 3 homens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram para a fornalha por não negar, por não reverenciar ao Deus de Babilônia, ao rei de Babilônia. Depois, nós vimos aí Daniel sendo, né, escolhido, né, de Nabucodonosor, depois de seu filho e depois do rei Dario. E a inveja, não é isso? Do conhecimento de Daniel, a inveja, amados, da intimidade que Daniel tinha com o Senhor. Eu vivo muito isso. Tem gente que não entende, tem gente que não entende. Mas, gente, eu não sou melhor nem pior do que vocês, é apenas uma questão de chamado. Deus me chamou e porque eu disse sim, Ele me deu dons. Porque Ele não escolhe os capacitados. Gente, eu vim do monturo, eu vim do lixo, mas Ele capacita quem escolhe. Então eu disse, sim, Senhor, eu quero o meu chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. E então a partir daí o Senhor começa a me dar dons. Começa a me dar revelações. Começa a me dar o dom de discernir a palavra. Amém? E eu digo sim e começo a caminhar. Mas ali quando Daniel dizia sim, orava 3 vezes por dia, não se misturava com os manjares de Babilônia, isso incomodou, até que os inimigos dele conseguiram colocá-lo na cova dos leões, capítulo 6, né, o que nós lemos ontem, os que estão no jejum. E o anjo do Senhor, né, eu já ia falar o quarto homem foi antes, que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. O anjo do Senhor, descrito pelo próprio profeta Daniel ao rei Dario, o protegeu, fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. E aqueles que tramaram para colocá-lo na cova, posteriormente foram postos na cova dos leões com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegassem ao fundo da cova, como diz na palavra, os leões os devoraram. Amados, porque assim os servos de Deus, aleluia, os servos de Deus terão a proteção do anjo do Senhor. O anjo do Senhor nesse contexto é o próprio Senhor Jesus Cristo, que já aparecia como anjo do próprio Deus no Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Então tudo que nós precisamos, amados, é orar, é jejuar, é nos colocar na posição para que nós possamos compreender os tempos do fim. Já estamos nele, já. Provavelmente, na minha opinião, já entramos na tribulação. Já entramos na tribulação. Então esse é o tempo de se converter. Porque na grande tribulação, eu acredito que ou antes de entrarmos nela, ou logo no começo, nós, os santos de Deus, os eleitos, os verdadeiros cristãos, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens e não viveremos, ou viveremos muito pouco. Eu não descarto a hipótese do Senhor permitir
que nós, como os santos, passemos pelo início da grande tribulação. Mas, amados, quando o anticristo se revelar nessa terra, ficará muito pior. Então, não dá para não ter o Senhor. Não dá para não ter o Senhor agora. Imagine lá. Então, é tempo de se converter. É tempo de orar. É tempo de jejuar. Amém? Glórias a Deus. E o assunto era esse, amados. Tô aqui tomando meu chazinho de morango com manga para ver se eu me mantenho calma, porque esse assunto realmente me deixa frenética. Eu amo a palavra de Deus, amados, e compartilhar do que o Senhor me deu, né, de estudo, de revelação com vocês é uma bênção, é um prazer. Eu larguei tudo para isso. Eu larguei um emprego secular, eu larguei namoros deste mundo, eu me indispus com muitos familiares, amém, amados? Por amor ao Senhor, por amor às almas do Senhor, que são vocês. Eu não volto atrás do meu chamado, ele não está em negociação. Amados, muitos nécios já pediram para eu renunciar ao meu cajado, mas eu não vou abrir mão. Foi Deus que me deu e eu quis, eu disse sim. Eu me separei desse mundo, eu me santifiquei e continuo me santificando, continuo jejuando, continuo orando, continuo promovendo o meu rebanho, amém? A altos níveis espirituais. Claro que o cabeça é o Senhor Jesus, é o bom pastor. Eu sou ovelha do bom pastor, amém? E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim. E hoje eu estou retribuindo ao Senhor. Claro que nunca vou conseguir retribuir completamente o que ele fez por mim na cruz. Mas cumprir o meu chamado, com certeza é uma forma de revelar a gratidão que eu tenho pelo Senhor. Ou de onde ele me tirou. Amém? Só eu sei de onde eu saí, amados. Mas você que está no mundo, você que não consegue ficar firme, talvez até tenha nascido na igreja, mas nunca conseguiu se firmar, é o que mais eu tenho visto como pastora, é o tempo. Recentemente, amanhã vai fazer uma semana que nós perdemos uma ovelha da casa de oração, a Milene, e ela tinha se reconciliado há 15 dias com o Senhor. Há muito tempo era convertida, há mais de 10 anos, mas como ela me falou, nunca conseguiu ficar firme, caía na área sentimental. Entendeu? Sofreu muito nessa área. Chegou a começar o jejum pelo casamento dela em Cristo, um homem de Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez o Senhor soubesse que ela ia perder a salvação. Ela não fosse conseguir se manter firme e a levou, preparou e levou. E amados, claro que eu estou triste, tô sim, mas isso me ensinou muito. E isso me ensinou duas coisas principalmente. Muitas coisas dessa história me ensinou, da morte da Milene. Mas duas coisas principalmente. Que, amados, o tempo é agora. Não há mais tempo a perder. Não deixe para amanhã, porque você não sabe se você vai ter o amanhã. E a segunda coisa que essa história toda me trouxe de revelação foi que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. É muito melhor estar cumprindo meu chamado com saúde, com beleza, com juventude. É muito melhor do que se eu tivesse com uma perna amputada, que Deus o livre, como a gente viu agora o goleiro Foman. Não é isso? Talvez tenha precisado disso, amados. Deus sabe. Claro que eu não tô achando bem feito. Meu Deus do céu, lógico que não. Mas se Deus sabia que era assim que ele ia cumprir o chamado dele, amém. Porque a Bíblia também diz, né? É melhor entrar no céu sem uma perna, sem um olho, do que ir parar no inferno. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tempo de você se converter. Porque, amados, essa quarta cabeça aí do leopardo está para se revelar. Podem ficar atentos que será a qualquer momento. E depois disso vem o reino do anticristo. Então o tempo é agora. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para encerrar essa transmissão. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por esse assunto. Obrigada, Senhor, por nos dar revelação. Cantarabaxe, andalabás. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, Deus, Daniel já te descrevia, Pai, com a soberania, Jesus, que é só tua. Com o poder, Senhor, o teu reino vencerá todos os outros. Cantarabaxe, andalabás.
porque tu és o Rei dos Reis. Senhor, o teu reino não terá fim. Ah, Deus, traz, Pai, traz os eleitos. Senhor, traz aqueles que estão afastados. Senhor, o tempo é agora, o fim é agora. Aleluia. Alabassurianda, alabassou, mequenefaz. Este é o tempo, Senhor, este é o momento. Ah, Deus, traz, Senhor, traz as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Canta rabash, de labaxerie, de labaxuria, de labaxerie, na rabia e surianda. Traz, Senhor, traz, Pai. É tempo de arrependimento, pois o diabo desceu a nós, Senhor, os que habitamos na terra, e tem grande ira, sabendo que tão pouco tempo lhe resta. Ah, Pai, mas tu vais nos dar a chance de vê-lo acorrentado por 1000 anos no milênio. Senhor, será um reino de prosperidade, o teu reino milenar. Ah, Pai, mas nós já estaremos contigo. Alabassurianda, alabassou. Senhor, vem, Senhor Jesus, as nações esperam por ti. Ah, Senhor, os povos de toda língua, tribo ou nação esperam, Pai, pelo teu reino. Canta rabaxe, andalabá. Pai, desce e resgata-nos, Senhor. Desce e visita-nos, Senhor. Nós precisamos de ti. Debaixo do teu sangue nos leva, Senhor, nos leva para a salvação eterna. Senhor, eu clamo por aqueles que não conseguem ficar firmes, Pai. Eu clamo por aqueles que não conseguem jejuar, sequer conseguem orar, Pai. O diabo vai importunar, Senhor, até que eles desistam. Ah, Deus, dá força, Senhor, porque o teu povo precisa se revestir de poder, e o poder que vem do céu é através do jejum e da oração. Alabassure, andalabassuriana, rabi, calabaias de cá. Senhor, traz, Pai. Pai, eu não vou te pedir milagres, Pai, porque nesse tempo do fim o maior milagre é a salvação. O que é para ti curar uma doença, Senhor, o que é para ti abrir uma porta de emprego não é nada. Mas Deus, tu só podes salvar mediante arrependimento. Tu só podes salvar, Pai, se o arrependimento vier do coração. Alabassurianda, alabassou, mequenefaz. Então salva, Senhor. Não importa como tu vais fazer isso, se tu vais precisar, Pai, que esteja uma perna amputada, meu Deus, ou, Pai, que seja necessário estar numa cadeira de roda, Pai, ou sem um membro, não sei, Senhor, mas tu sabes que o que importa para ti é a salvação. Mas, Pai, eu te agradeço por ter saúde, eu te agradeço por cada vida que entrou aqui, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por cada vida que me acompanha, Deus, por cada ovelha que tu colocaste para eu pastorear, meu Pai, porque eu sou uma pastora tua, Senhor. Não importa, Pai, se não reconhecem mulheres, Pai, mas eu sou. Senhor, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é apenas uma questão de chamado. Senhor, tu me destes esse cajado, Senhor, que ele sirva, Senhor, para salvar vidas. Pai, se eu tiver que me gloriar, Senhor, que eu me glorie em ti, porque só eu e tu sabemos de onde tu me tiraste. Porque, Pai, muitos pensam que eu tenho tudo, mas tu sabes o quanto eu renunciei, tu sabes o quanto eu perdi, Pai, por amor a ti, para te servir, Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Alabassurianda, alabassuriana, rabi, calabaias de casa. Agora eu te peço salvação. Agora eu te peço, na casa de Israel, haja salvação. Em teu nome, Jesus Cristo, o único autor da salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada. Desde já eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados. Foi muito forte esse tema hoje. E essa oração também. Então fiquem com Deus. Shalom e a paz do Senhor. Eu vou colocar o estudo na descrição, quando eu for postar no YouTube esse vídeo. Amém? Fiquem ligados. Provavelmente ainda hoje vai estar. Até a meia-noite de hoje eu coloco. Tá?
E aí eu vou colocar, e quem tá no grupo do jejum também eu vou mandar lá, tá? E eu não sei, deixem aqui quem não tá no grupo, se gostaria de receber no grupo da Casa de Oração, tá? Coloca aí se gostaria, não sei se o Alisson quer esse estudo, ele não tá no jejum, mas ele está lendo o livro de Daniel, amém? Ele me falou, né? E é só me falar que eu compartilho lá. Então fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o próximo ao vivo.